O Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar para um vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas os cursos online não o agradavam. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade. E o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todos podem contar com Fábrica D e tem cursos a partir de R$ 9,90 ao mês. Então, não tem mais desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. Fala galera, estamos aqui em mais um ao vivo dessa vez, quase Natal. E você de repente já tá tenso, você que é aquele cara que não para, frenético, quer saber sobre o que fazer pro ano que vem e como estudar para sua prova escolhida, pro IME ou pro ITA. Bom, Brasilzão afora, a maioria das pessoas que eu já pesquisei, já observei, tá mais focada no ITA. A nível de Brasil, o ITA é um pouco mais procurado do que o IME. Aqui no Rio, até pela proximidade, o IME tende a ser um pouco mais procurado que o ITA. Mas ambas são provas que são faculdades de excelência, são faculdades de altíssimo nível e justamente por isso, gente, a seleção tende a ser muito, mas muito mais difícil do que aquilo que você vê por aí para as demais faculdades. São lugares que têm como premissa o quê? Não é, galera, escolher o cara comunzinho. E eu não vou pregar mentiras aqui pra você. O objetivo do IME, do ITA é pegar o cara especial. O cara que de repente foi nerd a vida inteira e agora quer ficar no lugar que valorize o esforço dele de toda uma vida. O cara que de repente nem foi tão nerd, a gente sabe que há vários talentos que desabrotam só quando pinta algum desafio que desperte a atenção deles. Ou alguém que, sei lá, se encontrou no terceiro ano, foi pra turma IME, deu certo, é aquilo que ele quer e passou. Ou seja, o cara tem que ter uma coisa especial. E o que eu meio que simbolizo como coisa especial? Ele tem que gostar de estudar pra caramba, afinal, ele vai fazer uma carreira que ele tem que estudar. Galera, medicina ou engenharia, não tem jeito, não se engane. Não é passar, bunda lelê, eu vou pra praia todo dia, acabou. Não, você tem que estudar pra caramba. Isso é ruim? Não, não é. Porque se você realmente tá na carreira que você escolheu e gosta, isso vai ser prazeroso e eu te garanto, depois quando você pegar o bizu de equilibrar a sua vida, você nem vai deixar de namorar, nem vai deixar de sair, nem vai deixar de estudar pra caramba. Mas agora, nesse momento que se aproxima, no ano que tá vindo agora, se você quiser passar, você realmente vai ter que focar como nunca na sua vida. Mas eu te garanto, você que passa por uma turma IME, ITA, você acaba sempre levando uma coisa consigo. Você aprende a estudar. Você aprende a pegar algo difícil e me mandar brasa naquilo. E você aprende a pegar uma quantidade cavalar de conteúdo, jamais antes vista, e conseguir ter a malemolência e desenvolver isso, que é muito importante para a vida. Você pegar algo novo e dar o seu jeito ali. Pouco prazo, cheio de sono, tá cansado, mas a parada flui. Porque na sua vida futura é assim que vai ser. E você pode perguntar para os seus pais, que de repente são engenheiros, ou para o cara que você conhece que é engenheiro, quem quer que seja, ninguém morre por isso, porque está fazendo o que ele gosta. Beleza, gente? O pessoal de medicina também entende perfeitamente o que eu estou dizendo, né? Café e Red Bull são amicíssimos do pessoal de medicina. Então, galera, assim, vamos começar sobre a prova, né? Como estudar para o IME e para o ITA? Antes disso, para quem não conhece o nosso site, a gente já está novamente com a promoção de acesso até o final de 2021, porque como você vai entender aqui, passar para o IME e para o ITA é difícil e muitas vezes o pessoal faz um planejamento um pouco mais longo para 2 anos, porque se o cara tem uma base muitíssimo fraca, ou ele vai ser um ninja, vai dar um upgrade bizarro ao longo de 2020, ou ele já faz meio que um planejamento de estudos mais honesto para 2 anos, que até ele consegue assimilar melhor o conteúdo sem atropelar as coisas e sem fazer tudo mal feito, tá? Então assim, gente, não queira jamais comparar a prova do IME e do ITA com a prova do Enem. Eu não estou desprezando a prova do Enem, até porque muita gente comete um erro de estudo que eu tenho que te alertar agora. O cara, ele fica querendo ir muito direto às questões muito difíceis. E, às vezes, em revisões do final do ano, que isso fica nítido. Naquelas revisões, quando a matéria acabou, que você começa a sacar como que está cada aluno, fica muito visível isso. O pessoal estudou de qualquer maneira, só com aquele
fôlego, só com aquela vontade de ficar igual aquele cara que já tá tentando pela terceira vez, aí ele quer se igualar, ele não quer ficar atrás, fica pegando livro peruano, livro indiano, sem ter a base. E galera, é importante que estudar pro IME e pro ITA você tem a base, que é a mesma matéria dada para Enem. Você tem que saber função do primeiro grau, tem que saber o que é uma função do segundo grau, exponencial e log, e depois, é claro, expandir muito isso, tá? Estou dizendo que o conteúdo visto para cá, claro que vai te servir, mas é o início do início do início do início do início, ok? Bom, e também a prova também do IME e do ITA é muito mais difícil, galera, do que a prova da FUVEST ou da Unicamp. Não tem comparação. Embora é claro, né, que muita gente em São Paulo prefira até mesmo a USP do que o ITA, né, até por localização ou por vários motivos, cada um com seu cada um, mas a prova é muito mais difícil do que até de medicina, tá? Eu sei que são carreiras diferentes, mas fazendo uma equivalência, equilibrando as coisas, é muito mais difícil do que de medicina, sim. Se o IME e o ITA fossem uma prova, fossem feitas as conversões para virar uma prova para medicina, seria muito mais difícil que você vê por aí, só para você saber. Agora começou a treta, né? Pois é. Bom, aí, matérias. Tem gente que às vezes cai de paraquedas mesmo. E o cara fica perguntando pra gente no chat, no e-mail, caramba, mas cai história, cai geografia? Galera, não, né? Matemática, física e química são as principais matérias, até porque isso é uma prova diferente. É uma prova que, tipo assim, não é que nem, por exemplo, o Enem, que tu vai depois pegar a tua pontuação, abrir o SISU, de repente os 45 do segundo tempo, você vai mudar pra outra carreira, sei lá. Aqui não, o cara quer ser engenheiro. O cara tem como sonho ser engenheiro. Se você tá fazendo um IME e você quer marketing digital e você quer alguma parada tipo direito, o que você tá fazendo na tua IMITA? Você vai aprender coisas bizarras que não vão ser usadas pro Enem e você vai ficar viajando. Ah, mas eu posso entrar na turma IMITA para fortalecer o que eu vou ver pro Enem? Pô, cara, de repente uma turma SpaceX. Tua IMITA é muito exagerada. Tem coisa que você não vai ver nem a faculdade, não vai ver nem em livro, que só vai aprender aqui. Tem coisa do IME e do ITA que são coisas só tradicionais dessa preparação. Se você, por exemplo, faz uma turma IME e ITA e bate na trave e não quer mais tentar e vai para um FRJ, para um FPE, para um FMG, cara, você, no primeiro período, no segundo, vai se sentir o cara mais boda-forca da face da Terra. Porque, exceto uma outra demonstração, maioria das coisas que tu vai ter ali, tu já vai ter visto. E muitas outras coisas também, que o professor não vai estar explicando. E, de repente, se você perguntar, ele não vai saber responder. Eu não tô falando na maldade, não. Tem coisas que são meio que bizus. É como se fosse, sabe, meio que um círculo fechado, que só servem pra cá. E só no caso existe nesse mundo que se você enunciar o nome do teorema de não sei o que é usado aqui pro IME e pro ITA, na faculdade o cara nem sabe do que se trata. Exatamente isso. De repente sabe por outro nome, sabe do jeito mais acadêmico, mas o jeito que cai aqui, pô, você tem que ter um preparo realmente direcionado. Eu vou falar sobre isso aqui hoje. Então, galera, matemática, física e química são as matérias principais. São as matérias que fazem engenheiro. Na verdade, existem alguns cuidados aqui. A maioria dos alunos só gostam dessas duas matérias. Sabe por quê? Porque química já é mais pro cara que quer ser engenheiro de materiais, engenheiro químico, propriamente dito. E o cara, por exemplo, que é da engenharia de computação, ele tende a não gostar tanto de química, tanto quanto matemática e física. Aí que eu te falo para ter um cuidado redobrado com isso. Principalmente no ITA, a prova de química não é nada fácil. E o ITA mudou o vestibular, ele passou a ter, desde o ano passado, uma primeira e uma segunda fases. Então, toma cuidado que justamente na química é que o bicho pega, principalmente se o cara já não tem tanta afinidade, não gosta tanto quanto matemática e física, já pensando na futura engenharia dele, né? Se o cara quiser eletrônica também, ele tende a não gostar tanto. Isso não é uma lei, né? Depende. Eu gostava, por exemplo, das três. Aliás, a minha primeira carreira foi como engenharia química. Eu larguei quase no finalzinho, aí que eu fiz engenharia de computação, tá? Eu fiz engenharia de computação, fiz matemática, fiz mestrado em matemática e pós em criptografia e segurança de redes, que é meio que uma vertente de computação também, tá? Então, assim, essas três matérias são o núcleo da preparação. E aí depois tem português, redação e inglês. Português, assim, o pessoal dá o seu jeito, mas estuda, tem que estudar.
Mas assim, eu nunca vi o cara virar e falar que, não, eu não passei cara de português. Até porque tem os pesos aqui, né? É claro que esse grupo tem um peso menor que os que eu sublinhei. Porém, aqui, em inglês, tem gente que não sabe nada de inglês. Tem um nerdzinho lá que joga PS4, aqueles RPGs que tem texto pra caramba, aprende inglês jogando videogame, mas tem um cara que não tem menor afinidade com a língua, não gosta e chega zero bala aqui para estudar esse ano com a gente ou em qualquer outro lugar. Galera, cuidado com inglês. Inglês é uma matéria traiçoeira, porque o peso geralmente é baixo, e aí o pessoal acaba deixando de lado e só lembrando que tem isso para estudar aos 45 do segundo tempo. Muitas vezes pessoas que não têm base nenhuma. Então eu já vi gente com potencial para ficar em primeiro lugar na prova, para ficar como primeiro colocado mesmo do Brasilzão. Mas o cara não passou por causa de inglês. E tem que fazer mais um ano de preparação por causa de inglês. Então, tomar cuidado com isso. Se você já é, no caso, assinante do nosso canal, não do site não, do canal, você sabe que a Luana, que é a nossa professora, fez um vídeo recentemente, um ao vivo que está lá disponível ainda, sobre a melhor maneira de você estudar inglês do zero. Pra galera que tem que pegar a coragem, né? Que às vezes o lance é, vai lá, meu irmão, dá um empurrãozinho para ele criar coragem, que ele odeia aquilo, e depois acaba que ele se acostuma e vai. Então, justamente para isso, ela gravou um vídeo recentemente, procura no nosso canal do YouTube, deve ser o penúltimo, antepenúltimo que tá, logo depois que esse meu ao vivo virar um gravado, e aí você vai perceber como que não é nada bicho de 7 cabeças você tomar coragem de estudar inglês, caso você deteste ou não tenha base. Redação, ITA e IME tem as suas especificidades, a SpaceX também. Aliás, a redação da SpaceX é a redação mais criteriosa que eu conheço dos concursos militares, mas não é o foco aqui, mas vale comentar. E a redação do IME e do ITA também, assim, dá para você treinando, pegar jeito, e também eu não tenho casos que eu lembre agora de ninguém que realmente tropeçou e deixou de passar por causa disso. O cara correu atrás e fluiu, tá? E não deu mole. Mas aqui geralmente tem muito caso mesmo. Então cuidado com o inglês. Gente, já falei sobre as fases do IME e do ITA. Às vezes é bom dizer que o IME, né, ele vai te formar como engenheiro e também como militar, dependendo da opção que você faça. Você pode ser um militar da reserva ou militar da ativa, ok? E nem o ITA. E aí, no IME propriamente, você tem algumas siglas que até mesmo quando as pessoas vão buscar provas na internet, elas ficam meio confusas. A prova do IME mesmo, propriamente dita, que o pessoal aí está estudando, está nos vários grupos de estudo aí discutindo questão, é chamada de CFG. Essa prova é um concurso de formação e graduação. Então essa sigla quer dizer isso, concurso de formação e graduação. Você vai ser formado como militar, mesmo que você seja da reserva, você tem algumas regras, né? Você está na casa de alguém, você tem que seguir as regras da casa desse alguém, óbvio. Então, por mais que você seja da reserva, você tem que cumprir algumas coisas da rotina militar, sim. Só que muito mais brando do que o cara da ativa vai ter que fazer, ok? Existe o CG, que é o concurso de graduação, e o CF de formação. Entenderam a ausência das outras siglas? Quer dizer o quê? Graduação é o cara que já é militar, tipo, ingressou via AMAN e vai agora apenas se tornar engenheiro, apenas entre aspas, né? Se tornar engenheiro. Ele já tem a formação, ele já é militar, então vai só se graduar na engenharia. E outro é o contrário. Essa sigla você encontra, se não me engano, gente, quando o cara vai fazer pós-graduação no IME, que ele vai, no caso, sair também lá com uma patente militar, além de fazer a pós lá dentro, tá? Essa aqui é menos badalada, menos encontrada. Geralmente o que mais causa confusão são essas duas aqui. Nem é tão fácil, se for prova antiga, achar a prova do CG, não. Isso às vezes confunde. Eu baixei uma prova do IME 2003 e não tem nada a ver com a prova que esse cara tá falando. É porque, de repente, você caiu na prova do CG e tá olhando a prova errada, tá? Então, cuidado. A prova normal é CFG, beleza? Galera, material utilizado, cuidado, material de banca, eu não recomendo. Geralmente eles tendem a ser muito rasos, tendem a ser muito assim, não tem gabarito, quer dizer, ou tem gabarito e não tem resolução. Sem resolução de questão IME-ITA é a morte, porque se você não tiver com quem tirar dúvida, não tem como. Então, no nosso site você pode mandar dúvida e tirar com os monitores, recebe por escrito ou por áudio. Existe um outro vídeo também que eu mesmo gravei, em que eu mostrei no Chroma atrás de mim
toda a plataforma em funcionamento, como é a área interna da plataforma, como é a área do aluno, onde que ele tira dúvida, onde que ele faz, no caso, requisições, onde que ele acessa as aulas, simulados e tal. Então é muito bom para você entender também como é a plataforma por dentro. O pessoal vive mandando mensagem, poxa, queria saber como é que é o layout interno, onde é que eu clico aqui, se eu clico ali, se é uma parada intuitiva, se é bagunçado ou não. E aí você pode pegar e por esse vídeo tirar suas próprias conclusões, que eu acho que ele tá bem mastigadinho, ok? Procura também depois aí, dentre os últimos vídeos que a gente gravou, vai ter um outro novamente, aproveitando o Sisu e o início do ano, falando novamente sobre a plataforma, mas você já pode encontrar esse vídeo no nosso YouTube, beleza? E o material, gente, assim, pelo que eu já falei aqui, você já imagina que eu vou falar para você começar de baixo. Então, tipo assim, Gelson Liese, aqueles 10 volumes é bom para você começar, que é o Fundamentos de Matemática Elementar. Um bom livro de química, de física, tópicos de física. O pessoal pode reclamar, chiar, mas tem que começar um pouquinho de baixo, não ficar tanto tempo nesse livro. Você não vai ficar 6 meses nesses livros. Mas tenha eles para você usar como livro de consulta, depois parte para os livros de aprofundamento. Ou seja, você vai começar por esses livros, não estou dizendo que você vai conseguir fazer o livro inteiro. Nas primeiras semanas, o aluno tem a impressão que ele vai pegar o livro e fazer ele todo. Gente, defina metas possíveis. Não metas impossíveis. Meta impossível é você achar que isso vai acontecer. Você vai se frustrar nas primeiras semanas, vai ter um desânimo e, principalmente o cara que está acostumado a tirar 9, 10, 8,5, com toda a facilidade no colégio, quando ele entra na turma IME, ele tem que tomar um cuidado para ele não se frustrar. Primeiro, é uma briga de campeões. É uma briga de gigantes, não vou mentir. Então, você está competindo com caras que a vida inteira você foi bom, ele também, ela também, ele também. Não tem isso. Você tá fora da zona de conforto. Você não é mais o bonzão que tira 9 facilmente e enquanto a média da turma foi 4. Você vai estar com pessoas iguais a você. E também tem que ver, né? Você tirava 9 e qual era o nível da prova que fazia você tirar 9 no seu colégio. Não adianta ser um colégio mais ou menos que tá, tudo bem, né? Se você tirava 9 ou 10, beleza. Se você quer entrar na turma IME, estava no colégio mais ou menos, e tirava 7, aí você vai ter que estudar muito mais do que os outros. Não tô mentindo de novo, tá? Então cuidado para não se frustrar que esse lance de tirar 9 e 10 com facilidade, amigo, acabou. Se você numa turma IME o ano inteiro manter a peteca, mal estudando como era antes, tirando esse tipo de nota em simulado, eu quero apertar sua mão agora, atravessar a tela e falar contigo, porque você é um gênio. Ok? Você é um gênio biologicamente comprovado agora. Você está sabendo agora, você é um gênio. Porque o pessoal vai ralar muito, mas vale a pena, tá? Vale a pena porque você está querendo ingressar na melhor engenharia do Brasil. Seja o IME ou o ITA, existe uma treta forte aí sobre qual é melhor, e eu não vou me meter, tá? Ambas são as melhores engenharias do Brasil. Então, cara, se você quer uma parada que vai te fornecer base para ser um excelente engenheiro ou até mesmo convergir para outras carreiras, o que mais tem engenheiro do IME se dando bem na área de finanças, se dando bem na área de fiscal de rendas, fazendo concurso público a granel. Agora as vagas diminuíram, mas quando tem um cara passa numa boa, porque ele sabe estudar. Se ele sabe estudar, ele consegue tudo, tá? Ele consegue pegar o que ele gosta, o que ele não gosta e se virar na malemolência. Isso que é importante pra caramba, tá? Profissão também. Não pense que numa empresa privada você não vai ter que ter lá o seu gingado para se virar aí, pegar uma ordem bizarra e cumprir aquilo num prazo de minuto, tá? Material utilizado, então, você vai começar pelo básico e depois você pode partir para livro peruano, livro indiano, questão de Olimpíada. Cuidado que questão de Olimpíada nem sempre tem a ver com questões do IME e do ITA. Existe um mito em relação a isso. Não necessariamente toda questão de Olimpíada, principalmente das de matemática, vão te preparar para o IME e para o ITA. Algumas são daquele nível que você já tá fodão, tá? Você já tá moda foca na matéria, aí você quer treinar com algo pior, quer fazer a precaução da precaução, aí você vai para esse tipo de questão. Mas outras não tem nada a ver com a prova, tá? Em nenhum sentido. Física é um pouquinho melhor, química também, mas matemática, algumas saem muito do escopo, ok? Claro que no nosso site, quando a gente bota a questão de Olimpíada, a gente pega a questão que tem a ver por algum motivo. Tem outras que você vê claramente, que tem até questão que é assim, gente, você pega um livro de Olimpíada, a questão 1 te faz demonstrar uma fórmula que vai ser usada na 3. A 3 você demonstra a fórmula que vai ser usada na 7.
Aí não tem como a questão 51 cair na prova, que ele vai usar a conclusão da conclusão da conclusão da conclusão da conclusão. Não teria como cair, nem vir o enunciado já dando os resultados anteriores, ok? Então, você vê na hora, com uma razoabilidade, que aquilo não tem cara de questão de imediata. Quem é marinheiro de segunda viagem, entende melhor o que eu estou falando agora. Quem é marinheiro de primeira viagem, só fica o recado. Cuidado para não se perder, beleza? E tenha humildade em fazer o quê? Escutar os seus mestres. Ah, o cara chega lá, faz o discurso no primeiro dia de aula, de como estudar melhor, do que fazer, do que não fazer, você faz o quê? Tudo errado. Tudo menos o que o cara falou. Tu é do contra. Acho que é até melhor o cara do coach, o cara que vai fazer um trabalho com a galera, falar o que ele não deve fazer. Que aí, quando ele faz o contrário, ele vai fazer o certo. Porque o pessoal é teimoso. O pessoal de militar é mula teimosa. Pessoal, só quando quebra a cara é que vai fazer o certo. Se bobear, nem isso. Então, gente, cuidado, tá? No demais, você viu que ao longo de hoje, na minha fala, apareceu um cupom de desconto aqui embaixo que você ainda pode usar. Ele foi reativado para ser usado, né? Esse militar, ele estava meio out, o outro Fábrica D10 que estava ativado. Ele foi reativado, você pode usar na compra, ele te dá 10% de desconto no Fábrica D nos planos militares, ou seja, plano IMITA ou plano SpaceX. O plano IMITA ele também abarca o conteúdo que cai na AFA e for uma escola naval, ou seja, também pega cálculo, tá? Cálculo é outra dúvida. Cai cálculo no IMITA? Cara, não. Cálculo é só uma ferramentazinha que acaba que o pessoal, em termos de Rio de Janeiro, como também em geral quer se preparar para a Escola Naval EFON, tem que ver cálculo, também ver cálculo voltado para física, que usa algumas coisas. Em polinômios usa muito mal e porcamente, mas cálculo mesmo, ferradão, nível altíssimo, é para a Escola Naval. Se você não quer Escola Naval, não precisa se preocupar com isso. Beleza, gente? Então, fico por aqui. Espero que você, com isso, entenda melhor a prova na qual você está se metendo. E eu quero que você encare esse desafio, que ele vale muito a pena. E eu te garanto, você vai sair desse ano de preparação outra pessoa, muito melhor, muito mais preparado para tudo na sua vida. Tá bom? Gente, um forte beijo. Já adiantando, um Feliz Natal a vocês, um ótimo ano novo. E quem quer aprender, vem pro Fábrica D. Um beijo.